Oi, gente, bom dia. Hoje nós vamos estudar sobre as propriedades da multiplicação. E inicia sempre, a nossa aulinha com uma situação. Qual é a situação? A situação 1 é: Pedro está fazendo sua lição de casa e precisa efetuar as multiplicações e pintar as fichas a seguir. Ajude Pedro e escreva o resultado das multiplicações. Depois, pinte da mesma cor as fichas que apresentam multiplicações com o mesmo resultado. Então, essa primeira propriedade, nós vamos observar que a propriedade comutativa, certo? Como é, professora, a propriedade comutativa? Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, tia, pelo amor de Deus, o que é fatores? Fatores é exatamente isso daqui, ó. Tanto faz eu dizer 2 vezes 3, como 3 vezes 2. Não altera o produto, ou seja, não altera o resultado. Então, você vai fazer, quanto é 2 vezes 3? Tia, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, vocês vão escrever. Uma dica para vocês conseguirem encontrar o mesmo resultado. Vocês irão procurar onde tem os números iguais. Então, aqui é 2 vezes 3. Onde é que tem 3 vezes 2? Ah, tia, tá aqui, tia, 3 vezes 2. Então, se eu sei que 2 vezes 3 é igual a 6, então 3 vezes 2 é igual a 6. Nem precisa fazer o cálculo de novo, né, tia? Exatamente. Nem precisa fazer o cálculo de novo. Da mesma forma aqui, ó. Quanto é 8 vezes 10? Ah, tia, eu aprendi que quando tem o 10, eu coloco a quantidade de zero que tem no 10. Então, tem uma quantidade. E aí, eu vou multiplicar só pelo 1. Então, 8 vezes 1 é 8. Dá 80. Então, 8 vezes 10 é igual a 80. Onde é que tem o contrário? 10 vezes 8. Ah, tia, tá aqui. 10 vezes 8. Então, se eu sei que 8 vezes 10 é 80, 10 vezes 8 também vai ser igual a 80. E essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto. E aí, nós vamos para um segundo exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Observe como as figuras foram dispostas a seguir. Vocês viram que as figuras elas foram dispostas em forma tipo de um retângulo, certo? E aí, para saber o total de figura, podemos fazer a seguinte forma: multiplicar o número de figuras em cada linha pelo número de figuras em cada coluna. Ah, tia, eu sei que nessa linha aqui tem 12 figuras. Muito bem, então tem 12 figuras. E na coluna tem 5 figuras. Então, 12 figuras na linha vezes 5 figuras na coluna vai dar quanto? E aí, vocês irão fazer o resultado. Eu sei que 2 vezes 5 é 10. Sobe o número 1. E 1 vezes 5 é 5. Mais o número 1 fica 6. Então, dá igual a 60. Aqui no exemplo. Da mesma forma que foi colocado aqui no exemplo. E mais embaixo, multiplicar o número de figuras em cada coluna pelo número de figuras em cada linha. Também não vai alterar em nada. Não vai alterar em nada. Certo? Tanto faz eu dizer 12 vezes 5, como 5 vezes 12. Vai dar o mesmo resultado, que vai ser igual a 60. Ok? É isso que está explicando. Então, essa é a primeira propriedade, que é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. E agora nós vamos para a página 111. Na página 111, vocês irão ver uma segunda situação. Tia, que situação é essa? Vamos lá. A gente vai ver uma segunda propriedade. Tá falando aqui, ó. Observe como Helena... Cadê a Helena, tia? Pronto, aqui é a Helena. Como Helena e Bia, aqui é a Bia, pensaram para resolver a multiplicação. 4 vezes 2
vezes 10. 4 vezes 2 vezes 10. Tá aqui. Então, como foi que a Helena pensou? Ela primeiro multiplicou 4 vezes 2, que deu 8, e depois 8 vezes 10, que deu 80. E aí, a Bia, ela fez primeiro o quê? Ela repetiu 4 e depois primeiro multiplicou 2 vezes 10. Quanto é 2 vezes 10? 20. Então, quanto é 4 vezes 20, que deu igual a 80. Tia, como é o nome dessa propriedade da multiplicação? O nome dessa propriedade da multiplicação é associativa. Eu posso primeiro associar esse com esse e depois somar esse, ou eu posso associar esse com esse e depois multiplicar esse. Não vai interferir. Essa propriedade é chamada associativa. E aí vocês vão responder. Qual foi o resultado obtido por Helena? Tá bem aqui o resultado obtido por Helena. Qual foi o resultado obtido por Bia? Olha aqui o resultado obtido por Bia. Compare os resultados obtidos por Bia e Helena. Eles são iguais ou diferentes? Você vai dizer se são iguais ou diferentes. Certo? Então, nós vimos que a propriedade associativa da multiplicação com 3 ou mais fatores podem associar os fatores de diferentes maneiras. E mesmo assim, o produto não vai se alterar. Então, a princípio, associou esse e depois com esse. Aqui foi o contrário. Repetiu esse, associou esse depois que multiplicou. Então, a propriedade associativa, não importa a ordem que você vai multiplicar. Você pode agrupar e o resultado vai ser sempre o mesmo. Nessa aqui, nós vamos partir para a terceira propriedade que nós vamos aprender hoje, que é a propriedade do elemento neutro. Essa é muito fácil. Tia, como é? Você vai ver essa terceira situação que diz assim, ó. Carlos precisa resolver algumas multiplicações. Ajude Carlos e calcule o resultado das multiplicações a seguir. Por exemplo, 1 vezes 4. Nós aprendemos em aulas anteriores que todo número multiplicado por 1 é igual ao número. Por exemplo, se eu disser assim, 1000 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 1000, é igual ao próprio número. Se eu disser 500 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 500. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Por isso que chama de elemento neutro, que tanto faz. Eu posso multiplicar 1 milhão de vezes por 1, vai dar 1 milhão. Se eu multiplicar 1 trilhão por 1, vai dar 1 trilhão. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E é o que vocês vão observar aqui, ó. Observe os resultados obtidos na multiplicação e seus fatores. Há alguma regularidade? Você acha que há alguma regularidade? Sim, né? Por quê? Porque o número se repete. Então, qualquer número que eu multiplico por 1, ele vai se repetir. Aí vem exatamente explicando aqui o que é a propriedade de elemento neutro. Que na multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o numeral 1, o resultado é o outro fator. Ou seja, o resultado é o outro número. Então, nós já vimos 3 propriedades. Vimos comutativa, vimos a propriedade associativa e vimos a propriedade do elemento neutro. Na página 112, vai explicar uma nova propriedade. Vamos lá. Mariana comprou 13 pacotinhos de figurinhas. Cada pacotinho tem 5 figurinhas. Veja como ela calculou o total de figurinhas. Então, como foi que a Mariana fez aqui? A Mariana fez de uma forma que ela achou mais fácil. Ela distribuiu o número 13. Por exemplo, aqui, ó. Ela colocou 10 mais 13. Então, depois ela calculou. Se em 13 pacotes de figurinhas, em cada pacote tem quantos? Tem 5. Ah, tia, mas eu não quero fazer 13, porque 13 eu vou achar muito difícil. Então, ela saiu destrinchando, ela saiu distribuindo. Então, vamos lá. Ela fez primeiro 5 vezes 10, que deu 50. E depois, ela somou, né?
5, primeiro ela saiu multiplicando. Vejam só aqui, ó. Ela saiu multiplicando. 5 vezes 10, que deu 50. E depois, 5 vezes 3, que deu 15. Então, 50 mais 15 deu igual a 65. E aqui tá informando exatamente a outra propriedade da multiplicação. Na multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar separadamente cada parcela por esse número e, em seguida, adicionar os resultados obtidos. É como se ela estivesse fazendo uma decomposição. E na quinta situação, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, Léo, o irmão de Mariana, também quis comprar figurinhas. Ele comprou 18 pacotinhos com 5 figurinhas em cada um. Veja como Léo calculou o total de cada figurinha, né? De cada pacote. Depois calcule, ó. 5 vezes 2, aqui, igual a 10. E subtrai esse resultado de 100. Então, 100 menos 90, menos 10 igual a 90. Portanto, 5 vezes 18 é igual a 90. Então, primeiro, ela colocou 20, ó. 18. 20 menos 2, que é igual a 18, né? Mas aqui ele primeiro fez o cálculo, ó. 5 vezes 20, que deu igual a 100. E depois, 2 vezes 5, 10. Então, 100 menos 10 deu igual a 90. Essa propriedade, particularmente, eu acho um pouco mais complexa, porque você precisa sair decompondo os numerais. Então, é só mesmo a título de informação que existem essas propriedades da multiplicação para que vocês possam compreender, ok? E aí, na página 113, vocês irão fazer a atividade. Por exemplo, 10 vezes 25. 10 vezes 25, a gente já aprendeu que todo número que eu multiplico por 10, por 100 ou por 1000, eu vou contar exatamente a quantidade de zeros. Vamos lá. 10 vezes 25 ou 25 vezes 10. Como é que eu vou fazer? Ah, tia, tem um zero aqui, o 10. Então, você vai só repetir o zero e vai multiplicar só 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. O resultado é 250, certo? Olha só, olha aqui, ó. Na A, ela é exatamente igual a F. E vocês vão fazer exatamente apenas um cálculo. Por quê? Porque a B, ela é igual a H. A E é igual a C. E a D é igual... Tem igual? Não, a D não tem nenhum igual. E a G também não tem nenhum igual. Então, fica a D e a G diferentes, certo? Na segunda questão, vocês irão ler, agora responda. Em qual dos itens das atividades anteriores você usou a propriedade comutativa? Exatamente a comutativa, que tanto faz eu dizer 10 vezes 25, como 25 vezes 10. Aí vocês vão colocar os itens, por exemplo, A e F. Aí, qual é a outra mais? 49 vezes 2. Tem igual 49 vezes 2. Ou 2 vezes 49. Não, né? Aí vocês irão procurar a que tanto faz. Outra que é igual 14 vezes 7, 7 vezes 14. É a mesma coisa. Essa é a propriedade comutativa. Vocês vão colocando a resposta na A. Na B, em qual dos itens da atividade anterior você usou a propriedade do elemento neutro? A propriedade do elemento neutro é aquela que multiplica por 1. E vocês vão observar qual dessas está sendo multiplicado por 1. E a terceira questão, vocês vão completar os itens abaixo com o número correto para que a igualdade seja verdadeira.
verdadeira. Ah, e essa daqui vocês vão fazer. Por exemplo, 35 vezes, não sei, é igual a 70. Então, vocês vão fazendo, ó. 35 vezes o número 1 é igual a 35. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ah, tia, não é por 1. Vamos fazer aqui por 2. 35 vezes 2. Vamos lá. 2 vezes 5. Eu sei que 5 mais 5 é 10, tia. Muito bem. Fica o 0 e vai o 1. 2 vezes 3, 6. Mais o 1 que subiu, 7. Dá 70. Ah, tia, eu achei. Então, o número que eu multiplico por 35, que dá igual a 70, é o número 2. Muito bem. Então, você vai colocar aqui. 2 vezes 35 é igual a 70. Então, você vai usando as possibilidades, certo? 17 vezes 2. Vamos começar com 2. 2 vezes 7, 14. Fica o 4 e vai o número 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Ah, tia, tá longe, 34. Eu quero que o resultado seja 68. Aí você vai colocando 17 vezes 3, 17 vezes 4, até dar esse número 68. E da mesma forma, vocês irão fazendo aqui, tá certo? Vou dar só uma dica. Nessa questão, a gente pode fazer o contrário, uma divisão. Mas como a gente não viu a divisão, a tia vai dar logo adiantada que o número que eu multiplico por 20, que dá esse resultado, 1080, é 54. Tá certo? Porque é um número muito grande. Então, se vocês fizeram, vocês vão demorar muito. E esse também aqui, 54, que dá 1080, dá exatamente, ó, o número 20, ó. Certo? Que é uma propriedade comutativa. Ok? E esse número aqui, 8 vezes 16, dá igual a 128. Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês não tenham vergonha de perguntar. Vocês podem perguntar que a tia explica. Um beijo e até a próxima aula.